Olá, olá, boa noite, Vânia, Jéssica, direto de Londres, meu Deus do céu, Renatinha, minha mãe, vamos estar aí junto, Vânia, sejam muito bem-vindos todos vocês a essa live de hoje. Na realidade, a segunda parte, né? Denise, minha amiga, seja muito bem-vinda, Luana, muita gente aí já conhecida. Quero te dar as boas-vindas, né, nessa noite de quinta-feira, para a gente poder viver aqui fortes experiências, né? Não somente uns com os outros, mas também com Deus. Bem, para você que não me conhece, eu sou o Lincoln, eu sou Master Coach e eu tenho um papel aqui hoje, né? Um papel na sua vida, né? Que é ajudar você a desenvolver inteligência emocional para que você possa gerenciar melhor você mesmo, e você possa também gerenciar melhor os seus relacionamentos. Então eu quero te ajudar aqui a ter uma gestão melhor da sua vida nessas duas áreas. Esse é o meu objetivo aqui, esse é o objetivo dessas lives, tá? Que eu tenho certeza, né, vão acrescentar muito a sua vida. Quero agradecer muito, muito mesmo, todos os feedbacks que eu recebi da última live, muita gente assim com ficha caindo, sendo impactado, tendo percepções assim muito importantes, né, sobre tudo que recebeu, mudança de comportamento, mudança de mentalidade. E a ideia é essa mesmo, tá bom? É entregar para você aí, alguma coisa que realmente venha ter um efeito transformador. E sim, né, a gente vai trazer conteúdos aqui que sejam conteúdos aí da psicologia, da neurociência e por aí vai, mas como não pode deixar de ser, né, porque eu sou um homem de Deus, sempre vai ter alguma palavra também, né? Sempre vai ter um compartilhar de algo aqui que é de Deus para você, porque eu entendo que nada disso faria sentido, né, se você não recebesse uma mensagem de Deus, porque essa palavra por si só ela já tem um efeito transformador muito significativo, tá bom? Então na última live, para você que não estava aí, a gente já começou fazendo isso. Essa é a segunda parte. Se você não teve a oportunidade de ver ainda a primeira live, ela está disponível lá no meu IGTV. Então não deixe de ver para que você consiga fazer as conexões, porque hoje nós vamos partir de onde nós paramos para a gente poder então prosseguir, tá bom? Quero te dar as boas-vindas, todos vocês que estão chegando aí, agradecer a cada um de vocês e parabenizar, né? Parabenizar cada um, porque quando você tira um tempo da sua vida, seja aqui online comigo agora ao vivo, ou seja depois quando você assiste a live gravada, você tira um tempo para refletir sobre você mesmo, para pensar sobre o seu jogo interno, para avaliar você mesmo. Tudo isso na realidade vai agregar transformação para você. Por quê? Porque você está se permitindo. Então o processo ele só acontece quando eu me permito. Então quando você está aqui comigo hoje, você está se permitindo viver essa experiência. Eu tenho certeza vai ser algo muito legal hoje também, tá bom? Já estou vendo os coraçãozinhos subindo aqui. Essa é a forma que a gente tem de interagir. Eu não estou aqui, eu não consigo, né, olhar no seu olho, eu não consigo ver as suas reações, eu não consigo avaliar o que você está pensando e sentindo. Mas eu consigo ver aqui os corações que estão subindo, eu consigo ver os comentários de vocês aqui. Eu vou deixar até, né, onde for possível, eu vou deixar os comentários aqui ligados, porque quando você está escrevendo aqui eu estou percebendo, opa, o pessoal está captando, está entendendo, e isso é a nossa forma então de interagir. A outra forma de interagir é a interrogação que tem aqui, você tirar a dúvida, tá bom? Então se você tiver dúvidas, você pode escrever aqui, ó, digita aí na interrogação, e separa aí a sua dúvida e assim que possível eu vou ficar feliz em responder. Se não der para responder na live, eu te respondo depois no particular ou deixo para a próxima live, mas pode ficar tranquilo aí que eu gosto de ver o que você está pensando e depois te dar
uma resposta, principalmente porque tudo aquilo que você me diz, né, tudo aquilo que você me fala, ou vai virar um GTV, ou vai virar uma live, ou vai virar um post escrito, porque são essas demandas que você vai me trazendo, que vão me inspirando, né, a querer ajudar você, tá bom? Essa é a ideia. Então tá bom, sejam muito bem-vindos aí. Se você tiver alguém que você realmente entende que precisa ouvir esse conteúdo hoje, que precisa de uma palavra hoje de vida, né? Eu queria te incentivar também a apertar aqui esse aviãozinho que está aí e convidar, tá? Convidar essas pessoas para poder estar aqui conosco. Eu estou vendo que uma pessoa me pergunta quando que eu vou em Campos dos Goytacazes. Meu Deus, né? Estão assim virando interestadual, eu sei que é internacional, porque tem gente aqui de outros países também, olha só que massa. Enfim, prazer muito grande, né, de poder falar com tanta gente de tantos lugares diferentes, né? Então, muito prazer aí em conhecer cada um de vocês, tá bom? Alguns eu conheço só por aqui, mas assim, já me sinto íntimo, tá? Essa é a grande verdade. Então, vamos lá? Na última live, eu trouxe uma história para vocês. Uma história de 2 cegos que tiveram uma transformação de vida. Eles tiveram um encontro com Jesus. E nesse encontro com Jesus, Jesus apresentou uma pergunta para eles. Quando ele os encontrou, Jesus virou para ele e perguntou assim: o que você quer que eu te faça? E eu comecei a última live com essa pergunta, né? E eu quero continuar com ela hoje. Se você hoje, ao dormir, se você colocasse a cabeça no travesseiro, se você tivesse um sonho, e nesse sonho Deus aparecesse para você, e ele perguntasse a você isso, qual seria a sua resposta? Quando Jesus perguntou isso para os cegos, eu disse para vocês na última live, essa pergunta não foi uma pergunta óbvia, ela era uma pergunta que tinha uma série de variáveis importantes. Por quê? Porque aqueles cegos, eles viviam da sua cegueira, eles viviam da sua mendicância. Então, aceitar que seriam curados e passariam a ver, isso significaria dizer para eles, então, que eles não poderiam mais depender daquela fonte de recursos para eles. Mas observe que a gente aprofundou e eu disse para vocês que aquilo não era só uma fonte de recurso, era também uma fonte de atenção e afeto. Porque Bartimeu, né, esse cego que tinha um nome, ele desenvolveu uma baixa autoestima. Ele passou a não gostar de si mesmo por causa, aspas, do seu defeito físico. E tendo desenvolvido uma baixa autoestima, ele desenvolveu por consequência uma estratégia compensatória de vitimização. Ele aprendeu que ele chamava a atenção a partir da pena, que ele chamava a atenção a partir de ser vítima. E isso trazia para ele aquela sensação de ser visto, de ser amado, mesmo que fossem só moedinhas caindo numa caneca. E eu falei ainda de um segundo tipo de cego, que também tem baixa autoestima, mas que quando você olha, não parece que é. Ele aparentemente é bem sucedido, aparentemente ele é autossuficiente, mas ele também é cego, sabe? Ele também não gosta de si mesmo. E aquela pessoa que desenvolve uma crítica exagerada, não somente com os outros, mas consigo mesmo. Ele é muito exigente. E essa pessoa que tende a ser perfeccionista, ela tem uma raiz lá de baixa autoestima. E eu disse para você que essa pessoa, ela só vai deixar esse lugar quando ela desenvolver uma chave. Qual é a chave, Lincoln? A chave é a chave da prontidão. E essa foi a primeira chave que nós compartilhamos, o primeiro passo que você precisa observar para ter uma mudança radical de vida. Prontidão. E eu trouxe para você um conceito de prontidão. Qual o conceito, Nico? Prontidão é basicamente você aceitar, abrir mão do benefício que esse comportamento te gera, para que você também possa abrir mão do malefício que ele te traz. Então não é possível abrir mão de um e não abrir do outro. Ou você abre mão dos dois, ou você não abre mão de nenhum. Entende? Então uma pessoa ela não está pronta para a mudança enquanto ela não estiver pronta a abrir mão dos benefícios que aquele comportamento ruim gera.
E aí já ficou bastante claro para você na live passada que todo comportamento que está aí na sua vida, que é um hábito para você, que você mantém ele aí, ele tem algum benefício. Esse benefício pode não ser claro de imediato, mas ele tem. E se você olhar, você vai achar. Então nós trabalhamos esse conteúdo na live passada e algumas pessoas perguntam e falam assim, Lincoln, e aí é uma primeira pergunta que eu já vou responder aqui para você. Lincoln, mas e se eu entender, por exemplo, que eu não estou pronto para abrir mão do benefício? Então larga esse comportamento para lá. Mas por quê? Porque eu não estou pronto para poder enfrentar a perda desse benefício. O benefício me dói muito perder. E eu me sinto incapaz de fazê-lo. Não, eu não vou dar conta, Lincoln. Eu não vou dar conta. Eu não consigo abrir mão disso. Eu não consigo abrir mão dessa mulher. Eu não consigo abrir mão da pornografia na internet. Eu não consigo abrir mão do consumismo. Eu não consigo abrir mão desses comportamentos. Eu não consigo abrir mão de falar mal dos outros porque isso, de alguma forma, me dá a sensação de grandeza. Então, eu não consigo abrir mão. Então, larga para lá. Continua fazendo. Por quê? Porque, como eu disse para vocês na live passada, quanto mais você ficar nesse comportamento que te traz prejuízos, esses prejuízos vão se tornar maiores a cada tempo. Entende? Eles vão se tornar piores, até que vai chegar um ponto que você vai começar a odiar ser cego. E aí, quando a dor de manter o comportamento ela for maior do que a dor de abrir mão do benefício, aí você está pronto para a mudança. Você chegou naquela hora em que você diz assim, eu aceito fazer qualquer coisa para poder me ver livre do meu mal. Essa é assim que você define prontidão. Como é que eu sei? Quando você chega assim, eu aceito fazer qualquer coisa para abrir mão do mal. Eu não aceito mais, sabe? E aí se tiver que cortar na minha carne, eu estou disposto, mas eu não estou disposto mais a continuar do jeito que eu estou. O que é isso, Lincoln? Isso é prontidão. Enquanto você não consegue dizer isso, você não está pronto, tá? E aí o meu pastor, o pastor Jucimar Ramos, ele tem vários livros escritos e ele traz uma ideia que eu gosto muito. Ele diz assim, enquanto você não está pronto, peça a Deus para desenvolver prontidão, para tornar esse caminho mais rápido para você. Mas enquanto isso, dedique-se a fazer aquilo que você tem condições de fazer. Porque você não tem condições de abrir mão, de repente, de um comportamento que é muito difícil para você. Mas você consegue abrir mão de outros menores. Você consegue crescer em relação a outros menores. Então, cresça em relação a eles. Por quê, Lincoln? Porque quando você estiver crescendo em relação a outros comportamentos, o que vai acontecer vai ser que você vai começar a ganhar energia e confiança para poder superar desafios maiores. É como se você fosse construindo uma força de vontade, uma energia emocional para dar conta de algo mais significativo à frente. Tá fazendo sentido isso para você? Se estiver fazendo sentido, dá um coração aqui, ó. Então, por exemplo, eu faço atividade física todo dia. Isso para mim não é difícil. Eu acordo às 5 da manhã todos os dias. E isso para mim hoje não é difícil. Eu me alimento bem, isso não é difícil. Mas já foi. Entende? Já foi difícil. E para muita gente o é. Então, quando você fala para alguém que nunca fez um jejum de 24 horas, por exemplo, para poder fazer um jejum, ela vai achar isso absurdo. Não, eu vou ficar 24 horas sem comer. Eu lembro que eu estava fazendo jejum intermitente, né? Uma das minhas filhas virou para mim, rapaz, você vai ficar 24 horas sem comer? E aí eu fiquei rindo, né? Por quê? Porque para ela isso é absurdo, entende? Não faz sentido viver isso. Ela não tem energia para poder aguentar esse tranco. Mas a gente não começa assim. A gente começa fazendo um jejum de 12 horas, depois você faz o de 14. Se tiver alguém que faz jejum intermitente aqui, levanta a mão e me diz aqui que eu vou gostar de saber. Então, aí você vai aumentando, daqui a pouco você ganha confiança, você faz de 14 você passa para 16, daqui a pouco você faz 18, daqui a pouco você está fazendo 24. E daqui a pouco 36 e por aí vai. Por que, Lincoln? Porque eu me dediquei a fazer aquilo que eu tinha condições de fazer e eu fui construindo confiança e força de vontade para conseguir superar desafios maiores. Entende isso? Então, enquanto você não está pronto para o próximo nível, então faça aquilo que você dá conta nesse nível. Tudo bem? Por que, Lincoln? Porque é assim que você vai desenvolver prontidão. Beleza?
Então, prontidão é abrir mão do benefício que o comportamento me gera para que eu possa abrir mão também do malefício, ok? Significa que eu vou dizer assim, eu aceito fazer qualquer coisa para poder me ver livre do meu mal. É assim que você identifica prontidão. E enquanto eu não desenvolvi prontidão, eu preciso, enquanto eu não estou pronto para aquele comportamento maior, eu me dedico àquele que eu estou pronto hoje, né? Que pode ser um comportamento menor, mas quando eu venço, eu consigo na realidade fazer com que eu tenha energia suficiente mais adiante para poder vencer algo mais significativo. Tudo bem até aqui? Isso tudo aqui foi uma revisãozona da live passada aqui, e aproveitando também para responder dúvidas, né, que as pessoas me encaminharam aí durante a semana a respeito do conteúdo que eu trouxe, tá bom? Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui para você hoje uma promessa, né, de que eu faria aqui com vocês uma autoavaliação para avaliar o seu nível de baixa autoestima, tá bom? Tô vendo aí a Aline aqui, tô vendo a Paula, a Eunice, muito bem-vindo todo mundo. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui essa autoavaliação para poder a gente conseguir fazer essa autoavaliação aqui com você, que é bem legal, tá? Eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, deixa eu ver se eu consigo trazer para você. Então, assim, o que eu quero que você faça? Eu quero que você tenha agora um papel e uma caneta na mão, porque eu vou te fazer algumas perguntas para poder ajudar você a fazer uma autoavaliação, tá bom? Então, prepara aí papel e caneta, se você ainda não tem, para a gente poder, então, começar fazendo a nossa autoavaliação. Se eu conseguir copiar aqui o negócio, que eu não estou conseguindo. Aí, acho que agora vai. Deixa eu ver se vai ajudar aqui. Não tá dando, tá bom? Eu não estou conseguindo fazer, então eu vou fazer aqui com você mesmo na hora, tá bom? Deixa eu escrever o nome da live aqui, na rota do milagre. Eu vou fixar esse conteúdo. Muito bem, pega aí o seu papel e caneta, eu vou estar fazendo aqui uma autoavaliação com você, joia? E como é que vai ser essa avaliação? Você vai se dar algumas notas. Então anota aí para mim o seguinte, ó. São vários níveis, tá? Então o primeiro nível, que vale 3, estou muito satisfeito com essa área da minha vida. Então você vai se dar uma nota 3, se você estiver muito satisfeito com essa área da sua vida. Beleza? Se alguém puder escrever isso que eu estou colocando aqui, digitar para o pessoal no chat, vai ser legal, tá bom? Então, estou muito satisfeito com essa área da minha vida, nota 3, tá? Estou satisfeito com essa área, nota 2. Então, estou satisfeito com essa área, nota 2, beleza? Estou um pouco satisfeito, nota 1. Então, estou um pouco satisfeito, nota 1, beleza? Não estou nem satisfeito e nem insatisfeito. É indiferente para mim. Nota 0. Nota 0. Tá? Estou um pouco insatisfeito. Menos 1. Menos 1. Beleza? Estou um pouco insatisfeito, menos 1. Estou insatisfeito com essa área. Menos 2. Menos 2. E estou muito insatisfeito com essa área, menos 3. Tá bom? Então, basicamente, é uma escala de satisfação, que vai do 3 ao menos 3, avaliando aí o seu nível de satisfação em relação a essa área. Combinado? Então, eu vou fazer aqui agora, vou falar 20 itens para você. É rápido, não precisa se preocupar, rapidinho, tá bom? E em cada um desses itens você vai se dar uma nota, tá bom? Que vai de 3 até menos 3, de acordo com o seu grau de satisfação. Tô vendo a Betânia entrando aqui, seja muito bem-vinda, B, Maruzan, olha só que legal. Um monte de gente aí. Então vamos lá, ó.
Então quero que você se dê uma nota. Tá? Primeiro, para o seu rosto. Então dê para você uma nota para o seu rosto. Denise, ó, você vai se dar uma nota de 3 a -3, considerando o seu grau de satisfação. Então 3, você está muito satisfeito com essa área, e -3, muito insatisfeito. E aí você vai só adotar a escala, tá bom? Tá, 3, -3, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Beleza? É assim que você vai fazer a autoavaliação. Ok? Então, com o seu rosto, me diga aí como é que é a sua nota em relação ao seu rosto. Eu tô vendo aqui que tem uma galera que está satisfeita com o rosto, ó. 3, 2, então o pessoal está satisfeito com o rosto. Ok, bacana. O quanto que você está satisfeito com o seu corpo? E aí eu queria que você pensasse em você agora, se olhando no espelho, nu ou nua, beleza? E olhando ali e se avaliando. O quanto que você dá nota aí para o seu corpo de satisfação, tá bom? Se você estiver muito satisfeito com o seu corpo, meu corpo tá top, abdômen tanquinho, enfim, sabe? Aquela coisa toda, então é 3. Link, eu tô insatisfeito com o meu corpo. Eu não tô gostando não, então é -1. Um pouco insatisfeito, -1. Aí eu tô insatisfeito, -2. Eu tô muito insatisfeito com o meu corpo, -3. Tudo bem? Beleza? 3. O quanto que eu tô satisfeito com a minha personalidade ou meu temperamento. Sabe aquele comportamento que você tem que é genético? A gente começou a conversar sobre isso na live passada. Então tem gente, por exemplo, que é naturalmente lento. Por quê? Porque é estável. Tem gente que é naturalmente irado. Por quê? Porque é dominante. Então qual é a nota que você dá para satisfação quanto à sua personalidade ou seu temperamento? Dá aí uma nota para você. Estou vendo a galera subir aqui com as notas. 1, -1, 2, ok? Então, ó, já perguntei meu rosto, meu corpo, minha personalidade, meus dons. O quanto você está satisfeito com seus dons? Fala aí para mim, tá? Pensando aqui não somente em dons espirituais, né? Eu não estou nem avaliando isso agora, estou avaliando seus dons naturais mesmo, tá? Pensando nos talentos que você tem e que você percebe, se você toca música bem, se você cozinha bem, se você escreve bem, desenha bem, fala bem, entende? Então, o quanto você está satisfeito com seus talentos? Estou vendo uns aqui, um 0, um 2, um -3, opa, estou vendo aqui a galera, ó. Então, dons, tá? 5, quanto que você está satisfeito com a sua vida espiritual? Como é que está o seu relacionamento com Deus? A sua vida com Deus? O quanto você se sente realmente prazeroso em viver esse tempo ali? Tá bom? Vida espiritual, de 3 até -3. Tá bom? Então já passei, ó, perguntando. 1, meu corpo. Você tem que estar anotando sua nota aí na frente, tá? A gente coloca 1 e dá a nota. Coloca o número lá para você não se perder. Então, meu rosto, 1. Meu corpo, 2. Minha personalidade, 3, meus dons, 4, minha vida espiritual, 5, minha habilidade intelectual. O quanto você se sente contente com a sua habilidade de aprender, de entender as coisas. Quanto você se sente feliz com a sua habilidade intelectual. Então, estou vendo aqui um 3, um 1, um 2, o pessoal tá indo bem aqui nessa parte, beleza? 3, ok. O quanto você se sente feliz e contente com a sua habilidade esportiva? Agora eu quero ver, hein? O quanto você se sente feliz com a sua habilidade esportiva? O quanto você se sente habilidoso nos esportes? Então, assim, Lincoln, onde eu entro eu me destaco, eu me sinto muito bem. Ô, Uri, não tem 4 não, filho. Para de exagerar aí. O máximo é 3 de satisfação, tá bom? Então vamos lá, habilidade esportiva, você vai dizer aí como é que você se sente satisfeito, ok? Minha habilidade profissional, qual é a nota que você se dá em relação à habilidade profissional? Essa é a número 8, tá bom? Então número 8, habilidade profissional, tá bom?
Número 9, o quanto você se sente feliz e contente com a sua habilidade musical. Meu Deus do céu, habilidade musical. Você canta bem, você toca algum instrumento bem. Como é que é? O pessoal sai correndo quando você está na realidade tocando, quando você se sente feliz. E veja, gente, eu não estou analisando a opinião dos outros aqui, tá? Eu estou analisando o seu nível de contentamento com essa área. Beleza? Então, ó, habilidade musical. 10. O quanto que você está satisfeito com os pais que você tem. O quanto que você é contente com os seus pais. A vida ter te dado esses pais. Tá? E aqui eu posso estar falando sim dos pais biológicos, tá bom? E posso estar falando também dos pais adotivos, daqueles que fizeram o papel, tá? Ô Lincoln, tem que ter habilidade musical? Ah, meu Deus, não tem que ter não. Mas você fala assim, Lincoln, mas eu não tenho nenhuma, então como é que eu fico? Então você pode dar uma nota 0, Val. Entender assim, isso pra mim, eu não tô nem satisfeito nem insatisfeito. Por quê? Porque pra mim é diferente essa questão da habilidade musical, beleza? Então se você não tem habilidade musical alguma e também não te chateia, 0, tá bom? Então seus pais, tá bom? 11. O quanto eu estou feliz com o meu estado civil. Agora eu quero ver, hein? Se você está solteiro, o quanto que você está contente em estar solteiro. Se você estiver muito bem com isso, estou muito satisfeito, é 3. Lincoln, eu não aguento mais ser solteiro. Então é menos 3, beleza? Lincoln, eu estou casado assim, mas eu estou querendo chutar o balde. Estou insatisfeito mesmo, muito insatisfeito com o meu casamento. Beleza? Então, menos 3. Beleza? Ô, gente, se o cônjuge estiver na live, não fica dando essa nota na frente dele não, hein, gente? Que é feio, tá? Depois vai dar ruim em casa aí. Então, não coloca aí, não. Então, meu estado civil, tá? Você vai se dar, então, uma nota aí em relação à sua situação. Link, eu tô solteiro, mas assim, eu tô bem, eu tô tranquilo. Eu não tô nem preocupado com essa situação. Beleza, você tá contente, tá? Val, pode ser indiferente? Pode. Né? Eu não estou nem satisfeito nem insatisfeito, é 0. Você vai se dar uma nota 0, tá? Minha família, você já avaliou os seus pais, mas eu quero que você avalie agora a sua família como um todo. Quanto que você está contente com a sua família? Entende? Dá aí para mim uma nota aí para sua família, seus irmãos, pessoas que convivem com você, tá bom? Então dá aí uma nota. Esse é o número 12, tá? Meu trabalho. Quanto que você está feliz com o trabalho que você tem? Você fica feliz todo dia que você vai trabalhar? Você se sente grato por aquilo que você tem lá? Entende? Ou então aquele negócio é uma droga, Lincoln. Eu vou para trabalhar, mas eu vou trabalhar sofrendo. Entende? Eu vou trabalhar, mas assim, eu não gosto do que eu faço. Eu vou lá, mas não vejo a hora de sair. Tá? Então, trabalho. 14. Tá quase acabando, hein? São 20. Quanto que você está feliz com a sua identidade sexual? Então, se você é homem, o quanto que eu estou feliz de ser homem e o quanto eu estou feliz por ser mulher, beleza? Então, quanto à sua masculinidade ou feminilidade, o quanto você se sente feliz com isso, beleza? O quanto que você está feliz com a sua vida sexual. Meu Deus do céu, Lico, eu não sei nem o que é isso. Segura. Então assim, se você efetivamente não está tendo uma vida sexual, o quanto que você se sente insatisfeito em relação a isso, tá bom? Lico, eu tô aqui, mas não aguento mais essa vida. Então você vai se dar um menos 3, um menos 2, porque você não está satisfeito, tá? Mas se isso na realidade não é relevante para você, então você vai se dar uma nota 0 ou 1, enfim. Talvez você esteja casado, talvez você esteja vencendo algum relacionamento aí, mas o sexo é sem graça. Eu não gosto, né? Não me satisfaz, né? Tô aqui, mas ele não tá bom para mim, né? Então vai se dar uma nota em relação à sua vida sexual, beleza? Vê, você não tá avaliando o parceiro, tá, gente? Você tá avaliando a sua vida sexual, ok? Gente, de 3 até menos 3, tá bom? Faz essa avaliação aí. Alguns estão pulando esse item, né? Oh, meu Deus do céu. 16. Vai lá. O meu passado. O quanto você se sente contente em relação ao seu passado. Oh, meu Deus do céu. Conta aí pra mim, gente. As suas lembranças em relação ao passado.
elas são significativas? Você se lembra com alegria, são lembranças boas ou são lembranças ruins? Se for lembrança ruim, você não está contente, não tem aprendizado, por exemplo, às vezes tem até lembrança ruim, tá, gente? Mas você já ressignificou. Aí o que você faz? Você considera a ressignificação com aprendizado, aí você consegue se lembrar bem, tá? Então, se você se lembra de forma pesarosa com o seu passado, é -3, é -2, que você não está satisfeito, tá? Se você se lembra bem, que você teve uma infância feliz, teve bons pais, foi legal, então você vai se dar uma nota melhor. Beleza? Tudo bem? Então, passado. 17. O quanto eu estou contente com os meus amigos. Meu Deus do céu, os meus amigos. Se os amigos estiverem aqui na live também, segura essa agora, hein? Quanto que eu estou feliz com os meus amigos. Eu tenho bons amigos, né? Eu tenho pessoas com quem eu posso contar ou não. Eu me sinto só, eu não me sinto tendo pessoas, eu não alimento, eu não nutro isso, tá? Beleza? Lembrando sempre assim, gente, a nota vai de -3 até 3, tá bom? É o máximo, ok? Senão você vai confundir depois lá na contagem. Então, -3 a 3. Se você estiver muito satisfeito, é 3, beleza? Um pouco satisfeito ou satisfeito, 2. Pouco satisfeito, 1. Nem satisfeito, nem insatisfeito, 0. Tá bom? Esse é o ponto de avaliação. O quanto que você está satisfeito? 18, com seu salário. Ai, Jesus do céu, eu estou satisfeito com o que eu ganho hoje. Ou então toda vez que o dinheiro bate lá na conta, você fica insatisfeito, meu Deus, falando, cara, não vai dar, vai faltar salário para o meu mês, né? No final das contas. Então diz aí para mim como é que você está em relação ao seu salário hoje. E às vezes, gente, essa questão da insatisfação em relação ao salário não quer dizer que você ganha pouco não, tá? É só o seu nível de contentamento em relação a isso. Porque às vezes a pessoa ganha muito bem, mas ela acha que não tá legal. Beleza? Então estou analisando o seu nível de contentamento, tá? 19. Avalie aí a minha casa ou apartamento. A casa que você vive, que nota que você se dá? Beleza? Que nota você se dá aí para sua casa ou apartamento? Você está satisfeito com o lugar que você mora hoje? É um lugar que te traz boas sensações? E eu quero que você avalie, por fim, 20, a minha igreja. Na verdade, não a minha, a sua, tá? Sua igreja. Como é que você avalia a sua igreja? Você está satisfeito com a sua igreja? Ou comunidade, se você não vai em uma igreja, comunidade onde você se reúne, enfim, onde você... se você não tiver frequentando nada ultimamente, você dá 0, tá bom? Porque é indiferente. Beleza? Vou repassar aqui rapidinho para quem chegou depois, você vai anotando aí. Então, 1, satisfeito com o meu rosto. 2, meu corpo. 3, minha personalidade. 4, meus dons. 5, minha vida espiritual. 6, minha habilidade intelectual. 7, minha habilidade esportiva. 8, minha habilidade profissional. 9, minha habilidade musical. 10, meus pais. 11, meu estado civil. 12, minha família. 13, meu trabalho. 14, minha masculinidade ou feminilidade, conforme o caso. 15, minha vida sexual. 16, o meu passado. 17, meus amigos. 18, meu salário. 19, a minha casa ou apartamento. E 20, a minha igreja. Então, o que você vai fazer agora? Você vai colocar aí, vai somar as notas negativas e vai somar as notas positivas. E você vai achar um total. O máximo é 60. Já vou te adiantando aí para você avaliar o seu cálculo. Beleza? Então, avalie aí o seu cálculo que a gente vai verificar com você, tá bom? E eu vou te dar aqui agora a resposta. E aí, quando você tiver feito o cálculo, digita aqui para mim qual o valor que deu, tá bom? Quem já for fazendo rápido de cálculo aí, já vai colocando aqui no chat que eu quero ver as notas de vocês, que agora eu vou te dar o resultado, tá bom? Enquanto você está calculando, eu quero dizer para você que autoestima elevada é você gostar de você mesmo e de tudo que diz respeito a você. Então isso tem a ver com contentamento. Quando você não gosta de você mesmo, você tende a não ter contentamento e a ser ingrato com aquilo que você tem. Beleza?
Eu estava atendendo uma amiga e ela estava me contando uma experiência, porque lá no passado ela era bem magrinha e as pessoas implicavam com ela porque ela era magra. Então ela começou, na realidade, a achar ruim ser magra. E aí ela começou a meio que rejeitar aquela identidade dela, sabe? Aquela autoimagem, porque as pessoas diziam que ela tinha perna fina, o braço fino, que era magra demais, que era seca demais, e uma série de atitudes e palavras pejorativas, tá bom? E aí o que aconteceu? Ela acabou crescendo, virou adulta, e quando adulta ela engordou. E ela não conseguia emagrecer. Tá? E qual que é o grande ponto em relação a essa história? É que eu estava falando com ela que se ela tivesse aprendido a gratidão desde cedo, ela não tinha formado essa crença na vida dela. Se ela tivesse aprendido a olhar para aquilo que é bom. Entende? Porque basicamente a autoestima é um senso de gratidão e de contentamento em relação àquilo que eu tenho. Percebe isso? Então, se você consegue nutrir essa gratidão, então você está bem. Faz sentido isso? Tá? Eu queria então te dar o resultado, que eu já vi várias notas aqui. Eu vi um 33, eu vi um 52, 35, 34. Vamos ver o resultado então? Então tá bom. Quando a nota é de 46 até 60, então você tem uma vida de plenitude em relação ao contentamento. Você consegue ter, no geral da sua vida, uma sensação grande de contentamento e de autoestima. Sua autoestima, então, ela é elevada. Beleza? Você gosta de você e do que você tem. De 30 a 35 é muito bom. Sua autoestima é muito boa. Então, de 30 até 45, você gosta de si mesmo, você tem uma boa base para você se realizar. Então, você aqui ainda não corre o risco de ser aquele Bartimeu, entende? Porque a sua autoestima, ela é boa. Tá? De 10 a 29, você está um pouco inseguro. E você está precisando dar um pouco de atenção a esses locais de nota baixa. Então, de 10 até 29, você está um pouco inseguro em relação à sua autoestima. Beleza? E aí você precisa de dar um pouco mais de atenção àqueles pontos que estão negativos, tá? Porque neles existe um não gostar daquilo ali. De 9 a menos 20, você lida com insegurança e precisa entender melhor a sua identidade. Então você é muito inseguro e você tem problemas com a sua identidade, com a sua autoestima. Se a sua nota foi de 9 a menos 20, beleza? 9 a menos 20. Se a sua nota foi de menos 21 a menos 40, você é bastante inseguro, está precisando de aconselhamento e precisa de restauração emocional. Beleza? Porque a sua vida está indo de mal a pior. Tá? De menos 21 a menos 40. E se teve alguém que está de menos 41 a menos 60, então você está quase paralisado pelo ódio e raiva que você tem de si mesmo. E você está praticamente aí numa UTI emocional. Faz sentido isso aí para vocês? Como é que ficou a sua autoavaliação em relação à sua autoestima? Beleza? Porque é o contentamento que proporciona que eu tenha uma boa visão de mim mesmo e de tudo ao redor. Lembre-se que a baixa autoestima de Bartimeu, ela se formou por causa de um defeito físico. Ele não via. Mas não foi só por isso. Porque ele teve uma sensação, e essa sensação é que gerou para ele uma noção negativa de si mesmo, e ele não teve uma voz externa que o alinhasse.
não tinha uma voz de uma autoridade lá para poder dizer o contrário para ele. Entende? Não tinha a voz de um pai, uma voz de uma mãe, uma voz de um professor, de um pastor, de um líder, que trouxesse para ele a visão de quem de fato ele é. Entende? E aí ele começou a dar voz às sensações. Por quê? Porque ele se comparava. Eu tenho visto muitos, queridos, se compararem com irmãos. Quantos aqui nessa live têm irmãos? É muito comum que esse anseio por significância ele possa gerar entre os irmãos uma espécie de disputa. Em que sentido, Lincoln? Porque todos nós temos um anseio por sermos únicos, lembra disso? Todos nós temos um anseio por nos sentirmos especiais, por não sermos confundidos com uma massa. E esse anseio por ser único, quando você tem dois irmãos, isso já de alguma forma já fica comprometido, porque o irmão ele passa a dividir a sua atenção. Aquilo que era tudo voltado para você deixa de ser. E se você tem não só dois irmãos, você tem dois, você não tem um irmão só, você tem dois, tem três, tem 10, então o seu senso de não ser importante ele pode acabar sendo prejudicado por causa da comparação com o ambiente. Faz sentido isso? De forma que se o pai não dava conta, às vezes acontece isso, né? O pai não dá conta, a mãe não dá conta de cuidar, às vezes, de todos os filhos, porque tem muitas demandas para poder fazer e às vezes falta o carinho, o afeto, a atenção, a palavra de validação. E aí essa criança ela tende a se desenvolver a partir das interpretações que ela tem das próprias sensações, dos próprios pensamentos. E se em algum momento ela teve experiências ruins com os outros, ela pode, pela comparação, desenvolver uma baixa autoestima. Então, assim, o que vai blindar o seu sistema contra a baixa autoestima? É você desenvolver um senso de gratidão, de contentamento com a vida. Tem um filme muito interessante que eu queria indicar para vocês assistirem, um filme antigo, mas assim, que filme! Um filme muito legal. Chama-se A Felicidade Não Se Compra. Esse é o nome do filme. O filme, inclusive, em preto e branco. Porque é antigo mesmo, ele é da década de 40 e ele foi escrito naquele contexto da Grande Depressão lá nos Estados Unidos. Quando as pessoas estavam perdendo tudo, um contexto de crise, de uma crise braba mesmo. As pessoas perdendo tudo, gente caindo, gente que era rico, ficando pobre de repente, gente se suicidando. E aí ele conta a história de um cara, nessa época, que ele estava a ponto de acabar com a própria vida. E aí vem uma intervenção de um anjo, né? Que vai mostrar para ele a razão da vida dele, o sentido da vida dele. E aí assim, eu indico você assistir. Por quê? Porque ele fala muito sobre contentamento. E eu ouvi uma história no livro do Dale Carnegie, chamado Como Lidar com as Preocupações e Começar a Viver. Esse livro ele conta a história de um cara que sobreviveu na Grande Depressão. E ele tinha falido, ele tinha quebrado tudo, né? Perdeu tudo que ele tinha e ele estava fazendo os cálculos lá que se ele conseguisse pegar um financiamento, ele demoraria em torno de 7 anos só para pagar o financiamento e os juros. Então, se alguém decidisse conceder um financiamento para alguém quebrado como ele demoraria outros 7 anos só para pagar aquele financiamento. E aquilo para ele foi extremamente desanimador e frustrante. Ele estava caminhando e a história conta que ele estava embaixo de uma ladeira e a financeira ficava lá no alto da ladeira. E ele estava andando assim, subindo, mas assim, carregando um caminhão nas costas, sabe? Olhando lá para cima e vendo assim, meu Deus, o que vai ser da minha vida? E aí quando ele estava passando assim, passou um cadeirante. E o cadeirante olhou para ele, deu um sorriso, deu um bom dia assim, entusiástico, sabe? E ele falou que foi o sorriso mais constrangedor que ele recebeu em toda a sua vida.
tá? Porque ele ficou envergonhado com a postura que ele estava tendo em relação à vida a partir daquele cadeirante. Porque ele, de repente, ele pensou assim, ele falou, cara, eu estou reclamando de ter que pagar juros e empréstimo durante 7 anos, mas eu tenho braços, eu tenho pernas e eu tenho saúde. E esse cara, ele não tem as pernas e ele é mais feliz do que eu sou. Olha que interessante isso. E aí ele voltou para casa. Ele não foi para a financeira. Ele foi para casa, escreveu um papel lá, pregou na porta do seu guarda-roupa e disse assim, eu estava triste porque não tinha sapatos, até que eu encontrei alguém que não tinha pés. Eu estava triste porque não tinha sapatos, até que eu encontrei alguém que não tinha pés. E eu queria que você entendesse isso hoje, que a baixa autoestima, ela existe quando você começa a nutrir uma sensação de estar descontente. E o Dale Carnegie, nesse livro, o nome do livro é Como Lidar com as Preocupações e Começar a Viver. Esse livro, ele diz que a gratidão não é uma sensação pura e simplesmente. A gratidão, ela é uma atitude, sabe? É uma decisão. O que significa dizer, por exemplo, que em todas as situações da minha vida, eu posso fazer uma escolha. Uma escolha de olhar para o positivo e ser grato, ou de olhar para o negativo e ser ingrato e ficar descontente. Só que a atitude que eu tomo, ela gera para mim um foco. E como tudo aquilo que eu foco expande, quando efetivamente você foca na falta, você começa a ter a sensação de que aquilo não é suficiente. Tem uma frase muito interessante da Oprah Winfrey, que eu gosto muito, né? Aquela bilionária negra americana, apresentadora de televisão e tal. E ela diz o seguinte, que quem foca no que tem, sempre terá mais. Mas quem foca no que não tem, nada será suficiente. Quando você foca naquilo que você não tem, você está se focando na falta, você começa a viver uma vida de escassez. E aí você precisa lidar com essa escassez de forma a conseguir sobreviver, sabe? E era essa a mentalidade daquele cego. Uma mentalidade de escassez, uma mentalidade de falta. Eu não tenho visão, e porque eu não tenho visão, eu estou condenado a viver uma vida de mendicância. É isso que me resta, entende? Ao passo que se ele começasse a entender, por exemplo, que ele tinha uma voz, que ele tinha ouvidos apurados, que ele tinha braços fortes, que ele poderia sim fazer outras coisas, então ele poderia ter revertido a sua história e ter vivido uma nova realidade, uma nova experiência. Mas ele não focou naquilo que ele tinha, ele focou naquilo que ele não tinha e ele deu lugar àquela sensação de ódio contra si mesmo que gerou para ele uma série de autossabotagem durante toda a sua vida. Então, essa baixa autoestima que há dentro de você e que você de alguma forma está constatando, como é que eu começo a tratá-la, Nico? Quando você decide olhar para a vida com contentamento, né? O apóstolo Paulo, ele citou num versículo que muitos mencionam, às vezes sem entender o contexto, quando ele falou e escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 13, ele diz, eu posso todas as coisas naquele que nos fortalece, ou naquele que me fortalece. E todo mundo cita isso como se fosse uma experiência, né, de que eu aguento qualquer negócio. Mas quando você olha o contexto, ele não está falando disso. Ele está falando assim, que eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Seja passar fome, seja ter abundância. Seja passar fome, seja estar em riqueza.
Então, de que ele está falando ali, Lincoln? Ele está falando que ele aprendeu, ele não nasceu sabendo, ele aprendeu contentamento, sabe? Então, quando você olhar para o seu rosto e você começar a criticar o seu nariz, a sua boca, a sua orelha, o seu cabelo, quantos criticam o próprio cabelo? Né? Já vi muitas vezes. Tá? Quando olha para o corpo, não está satisfeito com o corpo, tá? Comece a procurar um motivo para ser grato ali. Por quê? Porque quando você começa a focar naquilo que você tem, você terá mais. Mas quando você foca naquilo que você não tem, você vai começar a perder o que você tem. Tá? E aí você abre margem para desenvolver a baixa autoestima. Enquanto o cego ele focou na falta, ele ficava dependendo da pena de outras pessoas, de que alguém gostasse dele por pena. Quando ele começa a chamar Jesus, ele diz: Jesus tem pena de nós. Ah? Por quê? Porque era isso que ele sabia, ele era digno de pena. Mas ele seria diferente se ele tivesse focado naquilo que ele tinha. Eu vi uma história de um homem que nasceu na Nicarágua, o nome dele era Tony Melendez. Depois você entra no YouTube e escreve lá Tony Melendez. Ah, o Tony Melendez, ele não tinha os braços. Por causa de um problema lá na gestação dele, ele nasceu sem os braços. E ele tinha tudo para poder se achar imperfeito, incompleto, para ele se achar alguém aquém dos demais. Mas ele não pensou assim. O Tony Melendez, ele decidiu ser violonista. Ele decidiu tocar violão. E ele começou a estudar violão várias horas por dia, tocando com os pés. Meu Deus do céu! E ele se tornou tão habilidoso em tocar violão com os pés que ele começou a ter uma representatividade e se tornou um expoente na sua geração, tocando com os pés. E quando ele falava disso, ele chegou a tocar para o Papa, olha só que coisa incrível, chegou a tocar para o Papa. E ele fala isso, quando ele conta o testemunho dele, ele fala que as pessoas perguntam o que é um milagre. E ele fala assim que milagre para ele é ter uma mão. Olha só que incrível, milagre é ter uma mão. E quando ele pensa nele mesmo, e olha só, o Tony Melendez, ele se casou e ele tem filho, entende? Ele é um violonista consagrado, ele inspira pessoas do mundo inteiro, ele é casado e ele tem filhos. Porque ele não olhou para si mesmo a partir da falta. Ele olhou a partir daquilo que ele tinha. E porque ele tinha, ele podia fazer alguma coisa. E isso mudou a sua história. Então eu queria te dizer isso hoje, querido. Que quando você sabe o que você tem, você vai ter mais, sabe? O Tony Melendez, quando ele fala dele mesmo, ele fala assim, as pessoas me olham e elas me veem como alguém sem braços, mas o meu Deus não me vê assim. O meu Deus me vê inteiro. Uau, eu acho isso muito legal. O testemunho do Tony Melendez é fantástico. Por que, Lincoln? Porque o meu Deus não me vê faltando nada. Ele me vê inteiro. E porque ele me vê inteiro, eu sou capaz de vencer, de ir adiante e tal. Então, quando o cego ele desenvolveu prontidão, ele começou a parar de olhar para aquilo que ele não tinha e ele começou a olhar para aquilo que ele podia ter. Ele começou a olhar para os seus próprios recursos e aí ele começou a ir para o segundo passo. Entende isso? Para o segundo passo, que é o passo da transformação. Por que, Lincoln? Porque a partir do momento que você não consegue olhar para o que você tem, você não está pronto ainda para vencer. Entende? Existe um segundo passo, que eu vou deixar para poder falar. Eu tinha planejado falar outra coisa nessa live, mas eu senti de falar isso aqui com você hoje. Porque algumas pessoas me procuraram, né? E ficaram me perguntando, Lincoln, como é que eu lido com baixa autoestima? Como é que eu resolvo isso? Então eu já queria te dar uma chave aqui hoje para te ajudar a resolver. Que é gratidão, contentamento, aprenda a nutrir isso por decisão. E eu já disse isso para você, se você me acompanha, você sabe que eu falo muito sobre isso. Pare de ficar esperando uma sensação para ser grato. Seja.
Comece a declarar e a verbalizar isso com a sua boca. Comece a considerar mais o que você tem. Eu percebo que quando eu estou vivenciando algum motivo de chateação na minha vida, o que eu gosto de fazer? Eu vou te dar isso como ferramenta e como tarefa para a próxima live, tá? Pega um caderno, esse caderno que você tem na mão, e escreve 50 motivos de gratidão. É isso que eu faço, tá bom? Eu pego lá e começo a dizer, eu sou grato por ter um bom imóvel para morar. Eu sou grato porque eu sou bonito. Eu sou grato porque eu falo bem. Eu sou grato porque eu tenho filhas lindas. Eu sou grato porque eu tenho amigos leais. E aí eu começo a dizer tudo que eu sou grato. Entende? E eu escrevo 50 motivos de gratidão. Não tinha aquelas pessoas que faziam o treinamento contrário, né? Não faziam o negócio, eu sou burro, não sei o que, tinha que ficar lá escrevendo várias vezes. Pois é, a repetição formata um novo padrão. Só que aqui a gente está formatando um padrão bom. Qual é o padrão bom? Eu sou grato. Então você vai começar a escrever 50 motivos. Lincoln, aí chega a semana seguinte eu faço o quê? Renova outros 50. Oh, mas outros 50? Outros 50. Tá? Eu não sei se vou conseguir escrever 50 motivos. Então isso significa dizer que você não está sendo contente com o que você tem. Porque eu consigo enumerar 50 motivos fácil. Tá? Fácil. Então faz para quê? Para combater. Tá? Para poder começar a girar e agir contrariamente à baixa autoestima. A pessoa, por exemplo, que ela vai para academia e ela não gosta do corpo que ela tem, porque ela está gordinha, ela chega lá e fica envergonhada porque as outras pessoas estão malhando, elas estão bem, o corpo está legal. Aí a baixa autoestima é tão grande que ela não consegue ficar lá. Aí ela desiste, ela começa a criar autossabotagem para não ir. Por quê? Porque está se sentindo feio. Querido, mas concentre naquilo que você tem. Eu tenho saúde, eu tenho energia, eu vou vencer, eu vou dar conta e quando chegar lá meu corpo vai melhorar e daqui a pouco eu vou poder contar isso adiante. Uma coisa que você precisa entender é isso. A gratidão, ela ajuda você a manter o que você tem e a abrir portas para que você receba mais no futuro. Entende? É isso que a gratidão faz. Tá? Então, começa a escrever 50 motivos de gratidão. Faz isso durante um mês. Faz 50 numa semana, 50 na outra, 50 na outra, 50 na outra. Você vai ver se a sua mente não vai começar a mudar. Entende? Essa repetição ela vai mudar. Tá bom? Então, eu não compartilhei com você hoje aqui ainda, né? O próximo passo da história de Lázaro, mas eu queria trabalhar esse ponto com você hoje. Então, eu queria que você me dissesse aqui o que foi mais importante para você hoje nessa live. Qual foi a ficha que caiu para você? E eu vou deixar para a semana que vem, mesmo dia e horário, a gente vai estar junto para poder falar ainda sobre a história do cego. A gente vai para a terceira parte da Rota do Milagre, tá bom? Onde a gente vai avançar nesse conteúdo. Diz para mim aí o que foi importante, se essa live te acrescentou, essa é a hora de você tirar um print aí e de você me marcar depois lá, tá bom? Nos seus stories, vou fazer questão de republicar, tá bom? É uma forma da gente poder estar alcançando mais gente e alcançando mais pessoas para estar aqui conosco, tá bom? Tô vendo aqui para Sheila, ó. Bom, a Sheila tá reconhecendo uma fraqueza, falta de contentamento. Ó, que legal ler isso, Sheila. Obrigado aí por compartilhar isso com você. Muito bom. Tô vendo aqui o pessoal. O Uri já escreveu aqui, é o que reconhece que tem, mais lhe será dado. Exatamente isso, né? Quanto mais a gente tem, mais a gente reconhece, mais a gente vai receber. Beleza. Alverina. Opa! Alverina te apresentou, Ariane. Beleza, a Alverina tá aí sempre comigo, muito legal. Eu tô vendo aqui a Adriana também, falta de contentamento, foi maravilhoso, ok. Quem foca no que tem sempre terá mais. Dá um sorrisão pro print, é isso aí. Vamos lá, sorriso, hein, gente? Yeah. Obrigado, tá, gente? Então aqui a nossa live tá acabando, tá? Na semana que vem a gente tem mais. Eu devo publicar amanhã um resumo aí, ou até um pouquinho depois, um resumo para você dessa live de hoje, para você poder então chegar lá e compartilhar as suas percepções. Na semana que vem a gente vem mais. E o próximo passo para você ter uma transformação total e real, ele é forte. Porque sem esse passo, as coisas não acontecem. Você não vai realizar, você não vai experimentar milagre. Beleza? A prontidão é o primeiro. Na próxima semana, o próximo passo. Tá bom? Gratidão demais. Pastora Lília, muito obrigado aí
pela sua presença. Me senti muito honrado de você estar aqui hoje, tá bom? Obrigado aí mesmo. Gente, ó, beijo no coração, abraço 40 segundos.